Segundo o Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos da abolição no Brasil. Vamos entrevistar Breno Lodges, mestrando em História da Unesp. Breno desenvolve estudos sobre o racismo colonial frente aos movimentos de emancipação que resultaram na Revolução Haitiana. Seja bem-vindo, Breno. Você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica como pesquisador que está no Brasil e haitiano, pesquisando os processos de emancipação do seu país? Eu cheguei no Brasil, antes de tudo, para começar, eu cheguei no Brasil já tem uns 6, 7 anos. Eu entrei na Unicamp, me formei em História, eu fiz bacharel, licenciatura, e agora estou fazendo Ciências Sociais. E recentemente, como você falou, acabei de ingressar ao programa de pós-graduação em História na Universidade Estadual Paulista, Unesp. E meu estudo, que eu pretendo estudar, é o que você falou, é o discurso colonialista face ao movimento abolicionista na Revolução Haitiana de 1791. Meu trabalho, e quando desenvolvi minha monografia na Unicamp, eu estudei alguns autores inclusive estrangeiros. Eu entendo a partir dessas leituras que para o leitor brasileiro, ou seja, o leitor estrangeiro, esse problema racial parece não existir mais no Haiti. Vários motivos podem explicar isso. Por exemplo, quando você lê alguns autores falando da Revolução do Haiti, que foi o primeiro lugar onde aconteceu a abolição da escravidão, e esses autores entendem que não existe mais esse problema racial que existe em vários lugares no mundo. Aí eu fui pesquisar para ver, porque eu, como haitiano, eu entendo que Haiti não é igual que o Brasil, os Estados Unidos nessa questão, mas também não é assim que esses autores estão pensando. Aí eu fui para pesquisar esse problema, sobre essa questão racial no Haiti colonial. Aí é isso que eu vou tentar estudar no meu mestrado, ver como que é essa questão racial, como ela se desenvolveu desde no período colonial e hoje como que isso pode nos ajudar a compreender o Haiti de hoje, o Haiti do presente. Breno, você poderia falar quais são os tipos de fonte que você trabalha? Eu uso duas fontes principais. Primeiro, é de um autor que é historiador, advogado, que era representante, inclusive, da metrópole francesa na colônia, chamado Moreau de Saint-Méry, que é um escravista, representante da metrópole na colônia, que era um proprietário de escravo. Ele tinha seus escravos, mas ele é natural da Martinica, nasceu na Martinica, mas na França ele era deputado na Assembleia Constituinte. Eu vou usar os textos dele, onde ele publicava uns livros, mandava cartas, modificando várias leis que foram publicadas na época. Por exemplo, o Código Negro que foi publicado em 1685, ele vai modificando o artigo 9 nesse código para ele publicar em 1712. Porque o objetivo dele era impedir aquele artigo lá, impedir a aplicação desse artigo em São Domingo, no Haiti hoje. Porque esse artigo garantia igualdade política entre brancos e pessoas de cor. Ele que não queria isso, ele foi lá modificando esse artigo para impedir a aplicação dele na colônia. E de outro lado, tem um outro autor que também publicou livros na época, que chama Julien Raymond. Ele nasceu em São Domingo, negro, nasceu em São Domingo, na região sul do país, na região que eu nasci também. Ele casou com uma mulher viúva de um ex-colono na colônia. O que ele reivindicava? Ele, como pessoa de cor, porque ele vem de uma família interracial, mãe, mulher negra, escravizada, e o pai, que era francês, que se chama Pierre Raymond,
ele vem de essa família interracial, do que ele era considerado como gente de cor, pessoas de cor. Ele reivindicava igualdade política e direitos com os brancos. Ele reivindicava isso. Mas também, do outro lado, a gente tinha os escravizados. Os escravizados que não tinha ninguém para representar eles. Quem representou essa categoria de escravizado foi o Julien Raymond. Julien Raymond ele representava duas categorias, gente de cor e pessoas escravizadas. Só que tinha uma contradição nessas reivindicações. No primeiro momento, o Julien Raymond, ele não queria uma abolição imediata do trabalho escravo, porque ele queria ser igual aos brancos. Até antes da Revolução Haitiana, que aconteceu em 1791, o Julien Raymond entendia que ele ia conseguir o mesmo direito que os brancos. Mas quando ele percebeu que o Morro de Saint-Merry modificava as leis na colônia, a cada vez aparecia mais leis que podiam impedir a aplicação dessa lei, ele deu conta que ele não ia conseguir ser igual aos brancos, ele se juntou com os escravizados, que assim que a gente chama aqui União de Mulatos e Negros, que vão dar a Revolução Haitiana de 1791. Essa, em grosso modo, é o que eu pretendo pesquisar durante meu mestrado. Berno, como que você observa os estudos sobre Haiti no Brasil? Como você acha que esse seminário pode contribuir para o crescimento desses estudos? Os estudos sobre o Haiti são muito poucos. Quando eu comecei a desenvolver minha monografia sobre o Haiti, foi difícil encontrar alguns estudos que podiam me ajudar. E, felizmente, eu encontrei a professora Lucilene, que orientou meu trabalho, e eu tive contato com a professora e a banca que ajudou na minha monografia. E hoje em dia as coisas começam melhorando, a gente consegue encontrar outras pessoas que estão querendo desenvolver estudos sobre o Haiti. Eu conheço a Betânia, que está no mestrado pesquisando o Haiti, e também na Unicamp tem o professor Omar, que pesquisa o Haiti também. Esses estudos, agora que eu vou estudar na Unesp, talvez, mais para frente, você vai conseguir encontrar outras pessoas que vão se dedicar, que vão ter interesse. Estão abertos a um diálogo sobre o Haiti, mas antigamente era muito difícil encontrar estudos sobre o Haiti, certo?